Graças a Deus. Você pode sentar. Shalom para quem é de shalom. Graça e paz para quem é de graça e paz. A paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Amém, irmãos? Que bom poder falar mais uma noite aos irmãos. Tem sido uma conferência tão abençoada. Eu tenho sido tão abençoado nesse lugar. Que bom que eu vim, irmãos. Agradeço o convite e por terem me trago de tão longe. Que bom que eu vim, que bom que eu cheguei. Ontem nós tivemos aqui uma noite muito poderosa e eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor nessa noite para que a sua mensagem seja compartilhada e que eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor quer compartilhar. Mas eu tenho um campo missionário chamado Luana em casa, então eu quero fazer merchan dos meus livros mais uma vez. Só que hoje eu queria falar com vocês sobre uma lista de perguntas que eu coloquei aqui nesse livro, Batalha Espiritual, que nessas perguntas, eu te ajudo a identificar se você precisa de restauração, de libertação e cura. E talvez você diga assim, pastor, fazer essa lista de perguntas aqui no seminário de pastores, será que alguém precisa? Então, vamos tirar a prova real. Geralmente, eu faço essa dinâmica pedindo às pessoas que estão presentes para dizer ai, quando a resposta for positiva. Todas as vezes que eu fizer a pergunta e a resposta for sim, em vez de você dizer sim, você vai dizer ai. E se a resposta for negativa? Não diga nada, ok? Então, se a resposta for positiva, você grita ai. E se não tiver resposta, fique em silêncio, ok? Então, o objetivo aqui é você criar consciência se você precisa ou não dessa libertação, dessa cura, dessa restauração. Então, irmãos, aproveita agora e confessa pecado. Aproveita esse momento e coloca para fora, porque aí se você precisar, você já passa ali na livraria e leva o livro com você. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Você já se envolveu com outras religiões antes do cristianismo? Você tem na sua família médiuns ou feiticeiros? Você tem conflitos de relacionamento na família, nas amizades, no trabalho, no casamento e ou na igreja? Você se sente diferente ou deslocado quando está com outras pessoas? Você negligencia afazeres, procrastina, dorme muito, sente-se constantemente cansado ou sem energia? Você sofre de baixa estima ou baixa autoestima, autorrejeição, sentimentos de inferioridade ou isolamento? Você sente culpa, ressentimento ou amargura? Você tem dificuldade para perdoar ou alguém que você não consegue perdoar? Você sofre com depressão, tristeza profunda, sentimento de vazio interior ou falta de sentido na vida? Você já pensou na morte como solução? Já tentou suicídio? Práticas de aborto ou consentiu na realização? Você vive ansioso, incapaz de relaxar e não consegue dormir? Você já foi abusado psicologicamente ou sexualmente? Já apanhou injustamente? Já sofreu castigos injustos? Essa é a pergunta que eu vou explicar. Um dia eu estava fazendo essa mesma dinâmica com 400 pessoas e quando eu fiz essa pergunta de agora, um rapazinho de uns 17 anos, bem alto, gritou sozinho. Ai! Foi o ai mais sofrido que eu já ouvi na vida. E aí todo mundo olhou para ele e riu. E eu disse, todos vocês são hipócritas. Porque a pergunta é, você tem alguma dificuldade na área sexual? Irmãos, embora os irmãos, alguns sejam descendentes de japonês, os irmãos também têm sangue brasileiro, e sangue brasileiro é latino, e nosso sangue late mesmo. O sangue cachorro é esse nosso, não é verdade? Então, gente, qualquer tipo de experiência sexual que nós tenhamos vivido fora do tempo é uma imoralidade que nos afetou nas nossas decisões, opções, das nossas vontades sexuais. Então, eu vou fazer essa pergunta agora, como se nós não tivéssemos tido essa conversa, ok? E aí eu quero que você espontaneamente, para que o seu colega do lado não seja desencorajado, você grite o maior ai da sua vida. Então, a pergunta é assim, ó.
Você sofreu ou tem algum problema na área sexual? Como vocês são desprovidos de reputação, né? É uma coisa maravilhosa. Olha, esse rã é uma coisa maravilhosa. Nunca vi pastores tão desprovidos de reputação como aqui no Japão. Você tem pavio curto? Pô, eu acho que eu vou mudar para cá, que eu vou ganhar dinheiro aqui nessa terra. Você tem falta de autocontrole, explosões de ira acompanhadas de agressão físicas ou verbais? Você sentiu carência do seu pai? Você sentiu carência da sua mãe? Você tem dificuldades e conflitos com figuras de autoridade, medo, insegurança ou rebeldia? Você tem dificuldade de abandonar vícios ou práticas pecaminosas ou comportamentos viciosos? Você é perfeccionista? Você tem ataques de pânico, medos infundados ou fobias? Você é mal-humorado? Você é murmurador? Você é indiferente emocionalmente? Você tem preocupação em sempre agradar aos outros, obter aprovação e medo de rejeição? Você tem dificuldade para dizer não? Você tem dificuldade para confrontar ou estabelecer limites? Você já teve uma grande decepção na vida? Você tem sofrido perdas ou algum tipo de enfermidade? Você se sente constantemente injustiçado? Há coisas que você quer e não consegue? Irmãos, lamento. Ai, irmãos, corre que ainda tem livro na livraria, vai que tem jeito, né, gente? Corre lá. Não, mas eu fiz isso aqui só para você entender o conteúdo do livro. Aqui a gente não vai falar de nada além de uma proposta básica, clara, objetiva, de restauração. Acho que é isso que a gente precisa nesse tempo. Então, se você tem interesse, passa lá na livraria. Eu tenho muita coisa para falar, então não vou falar mais dos livros, não. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 10 desse texto. Hebreus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar nessa noite sobre Jesus, o nosso modelo de liderança sacerdotal. Então, nós temos um modelo, nós temos um padrão. Então, nós vamos olhar para Jesus, para encontrar em Jesus esse modelo que devemos seguir. Porém, irmãos, estudando para essa noite, pensando no que compartilhar com os irmãos, eu fui relembrando as Escrituras, fui olhando para as Escrituras, eu encontrei umas coisas um pouco mais profundas que nós precisamos construir antes de chegar onde eu quero chegar. Então, provavelmente, gastarei 1 hora de introdução e aí 20 minutos eu faço a conclusão. Pode ser que estou vendo ali que eu tenho 1h20. Mas o texto diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, sendo designados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Quando eu olho para o livro de Hebreus, eu fico animado, porque nós estamos falando aqui
de um livro que faz conexão com tudo aquilo que é espiritual, místico, conecta os judeus com a realidade da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Coisas que para nós agora está lúcida, esclarecida, bem viva e bem claro na nossa mente, mas que outrora, em outros tempos, como eu introduzi ontem, não era um mistério, era um assombro, era motivo de espanto, era uma coisa assombrosa de tão misteriosa que era revelada através de personagens importantes nas Escrituras, como nós conhecemos, histórias de homens poderosos, mas também através dos rituais que Israel praticava, que eram as sombras daquilo que o nosso Messias nos revelou com plenitude. E quando eu olho para o livro de Hebreus, a intenção do escritor de Hebreus, que sugerem que é Paulo, é animar os judeus que haviam se convertido, mas que por causa das perseguições estavam desanimando. E aqui, novamente, eu penso como as perseguições e os tempos de crise são tempos onde nós devemos vigiar as nossas motivações, vigiar o nosso coração, porque muitas vezes nas dificuldades nós esperamos tanto que Deus nos livre das provas, que nos esquecemos que são as provas que passamos que nos aperfeiçoa naquilo que fomos chamados. Não há aperfeiçoamento sem esmagamento. Não há aperfeiçoamento sem perseguição. Não há aperfeiçoamento sem que alguém se levante e contrarie você. Todas as situações contrárias que você tem passado, na realidade, tem desafiado a mudança do seu coração. O mal que nos cerca geralmente está associado ao mal que está dentro de nós. Deuteronômio capítulo 6 vai deixar isso claro, que toda a situação que Israel vivia, do tempo de escassez que passou em terras desérticas, estava associada com o trabalho de Deus em modificar o coração. Talvez nós não sejamos lúcidos a respeito daquilo que sentimos, pensamos, dos sentimentos que passeiam dentro de nós, mas Deus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos, e Ele sabe as provas que precisávamos passar para que nós nos tornemos os homens que Ele nos criou para ser e cumpramos o propósito que Ele estabeleceu para nós. Então aqui os judeus estavam passando por perseguição porque confessaram a Jesus e por causa das guerras que estavam enfrentando, das perseguições que estavam enfrentando, estavam pensando em abandonar a fé e voltar para as antigas práticas. Olha que coisa terrível, irmãos. E isso fala muito comigo nessa noite. Muitas vezes nós estamos prontos para abandonar tudo que já construímos porque alguém está nos perseguindo. Me ajuda a pregar? Vou me vingar pelas suas ovelhas. Vire para o lado e diga assim: não abandone o que você construiu até aqui. Enquanto não tiver uma palavra nova, fique firme na palavra que você já recebeu. Está entendendo o mistério? Fique firme naquilo que você já recebeu. Fique firme na convicção que você tem do seu chamado. Fique firme na convicção da sua vocação. A gente vê as pessoas desistindo tão facilmente das palavras que recebeu, dos mistérios de Deus que brotaram no coração, porque estão sendo perseguidas. Amados, fique firme. Deus tem uma obra com você e para você. Eu lembro de uma época que eu disse: eu vou morar nos Estados Unidos definitivamente. Recebi proposta para assumir igreja, me ofereceram um apartamento, me ofereceram um carro. Eu disse: minha vida vai mudar. Fomos tentar a documentação da minha esposa, foi negado. Foi a maior frustração da minha vida. Eu disse: Senhor, o Senhor não me ama. O Senhor não gosta de mim. Se o Senhor gostasse de mim, o Senhor deixava a minha vida mudar. O Senhor disse assim para mim: André, eu tenho uma obra para fazer no Brasil. Se você não quiser, eu levanto outro. Se você não quiser, eu levanto outro. Eu disse: Deus, eu queria tanto Nova York. Mas o Senhor me chamou, irmão, para o Rio de Janeiro. Deus me chamou para o Brasil. Eu disse: ok, Senhor, vou te obedecer.
Mas é nos momentos das adversidades que a nossa rota é corrigida, a bússola é ajustada, a direção é ajustada quando nós passamos pelas adversidades. Então, os hebreus foram encorajados, os judeus, na realidade, foram encorajados. Aqueles que haviam se convertido a Jesus, que tinham tido uma experiência de conversão, de salvação, foram encorajados agora pelo apóstolo Paulo, para que permanecessem na fé e não abandonassem a fé por causa das perseguições que estavam enfrentando. Você lembra? O caminho inteiro, os do caminho estavam sendo perseguidos porque estavam dando testemunho de Jesus. E justamente quando nós estamos passando por esse tipo de situação, é aqui que nós devemos aumentar a nossa devoção às promessas que um dia já recebemos de Deus. Eu quero te dar um conselho. Todas as vezes que as coisas estiverem muito difíceis e contrárias às palavras que você já ouviu de Deus, persevere porque está dando certo. Lembro de Ezequiel no capítulo 37, quando o profeta está no vale, e aí o vale está um reboliço. Eu sou perfeccionista, irmãos. Eu estou me arrependendo disso e estou em processo de cura do meu perfeccionismo. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista, eu fico me imaginando no lugar de Ezequiel, no vale de ossos que estava sequíssimo. E aí eu imagino que eu, com a minha mente, ia olhar para aquela bagunça e ia dizer, como que alguém consegue deixar esse lugar chegar nesse estado? Eu ia começar a tentar montar os esqueletos, juntar os ossos, pegar um osso, juntar no outro. Olha quantos milênios demoraríamos para colocar as coisas que estavam fora do lugar, no lugar, se nós fôssemos fazer de acordo com as nossas estratégias e a nossa vontade. Mas o texto diz que Deus diz para Ezequiel, profetize, e quando ele profetiza, há um grande reboliço. Ai, 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 ai. E você diz, Deus, por que esse reboliço na minha congregação? Deus, por que pessoas que eu apostava nelas foram embora? Deus, por que pessoas que eu confiava nelas me traíram? Deus está colocando o osso em seu osso, unindo as coisas, organizando as coisas. Deus está unificando as coisas que devem ser unificadas, para que o avivamento que você tem orado ano após ano e que tem sido profetizado nessa nação, finalmente alcance a comunidade de fé que você pastoreia. Então não tenha medo se os reboliços estão acontecendo. Na realidade, eles estão colocando todas as coisas no lugar, inclusive a sua motivação. Inclusive a sua motivação. Então, quando Paulo escreve esse texto, e nós olhamos para esse texto de Hebreus 5, ele está falando sobre a soberania de Cristo, e como Cristo é muito maior do que Moisés. E é interessante, irmãos, que às vezes nós estabelecemos as nossas metas, as nossas fórmulas, os nossos meios, os nossos métodos, e fazemos como os judeus que elevavam Moisés acima do Cristo. E nós nos esquecemos que os nossos meios são veículos para chegarmos. É o que eu digo do temperamento. Quem participou aqui do workshop sabe. Temperamento não é condicionamento, é um veículo, da mesma forma como a estratégia que você tem agora. Esse ano Deus te deu uma estratégia, amanhã, ano que vem, Ele pode te dar outra. Estratégias mudam, mas o grande sumo sacerdote não muda, ele continua sendo o Senhor da igreja. Estratégias vão mudar, pessoas vão passar, pessoas vão vir e vão ficar, algumas pessoas vão vir e vão embora, mas uma coisa não vai deixar de acontecer no seu ministério, que é de você ser aperfeiçoado para que o bom propósito se cumpra. Então eu amo quando eu olho para esse texto e vejo Paulo com toda a sabedoria e paciência, dizendo a eles, não se apeguem no costume que vocês tinham, na cultura que vocês tinham, nos hábitos que vocês tinham, porque a gente diz, pastor, há 10 anos atrás era maravilhoso. Pastor, nós experimentamos aqui na nossa igreja, 20 anos atrás, um mover sobrenatural.
Mas tem gente que fala com saudosismo, irmãos, com uma saudade das coisas que aconteceram lá atrás e se esquecem, nós estamos numa nova geração, falando a novas pessoas. Você não está mais pastoreando aquelas pessoas que você tinha anos atrás, pessoas mais idosas, pessoas que não tinham o vigor que os jovens que Deus está enviando para a sua igreja têm hoje. Então Deus está renovando a sua mente, Deus está renovando até a sua forma de vestir, a sua maneira de falar, porque Ele está dizendo, eu estou te conectando ao novo que eu estou fazendo. É por isso que algumas coisas parecem que estão desajustadas, mas não é, é Deus fazendo diferente. Eu fico imaginando o povo lá em Josué, e eu amo esse texto, quando o povo chega na terra de Canaã, e eles vão comer do produto da terra, do fruto da terra, quando eles entram na terra. E o texto diz que eles comem num dia do fruto da terra e no outro dia o maná para de cair. São 40 anos comendo o maná que cai diariamente. E de repente, quando eles comem do fruto da terra, o maná para de cair. O que esse povo pensou? Deus nos abandonou. Eu estou acostumado a ver comida caindo do céu, ver o bolô caindo, que era transformado no maná. Eu estou acostumado a ver a provisão sendo manifesta de uma forma, e de repente Deus muda a maneira como Ele está acostumado a fazer. Ele deixa de fazer a comida cair do céu, mas eu não raciocino que antes que aquilo que caía do céu, agora na realidade está fazendo o quê, irmãos? Brotando da terra. Então esteja atento, talvez você está acostumado a ver coisas no seu ministério e na sua vida caindo do céu. Agora Deus está dizendo, eu continuo o mesmo, só mudei a forma de fazer. Antes o que caía do céu, agora brota da terra. Então Paulo está aqui encorajando esses irmãos estão sendo encorajados. E lá em Hebreus, no capítulo 10, uma outra coisa também interessante acontece, abre aí comigo. Hebreus 10, a partir do versículo 35. Hebreus 10, a partir do versículo 35. Porque da mesma forma como havia uma crise entre aqueles recém-convertidos judeus, talvez em nós também hajam crises de fé, de crença, de credulidade. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A maior luta que o diabo tem conosco é nos fazer olhar para fora da direção que Deus nos deu e desejar fazer tudo aquilo que Deus não tem para nós. Então nós começamos a cobiçar tudo, menos aquilo que Deus tem de propósito, de proposta para nós. Então, Hebreus tem um propósito, revelar o modelo perfeito de liderança e sacerdócio do Cristo. Mas no dicionário brasileiro de língua portuguesa, a palavra modelo é definida por objeto que se destina a ser reproduzido por imitação, padrão ou amostra, que pode ser usado como base para construir uma coisa idêntica. A importância de um modelo é porque ela depende do contexto a ser utilizado. E o modelo ele pode ser utilizado tanto na construção de conhecimentos, tanto na construção de decisões, na tomada de decisões, como na representação de algo. Então o modelo ele é criado, ele é construído para que a partir dele outros protótipos sejam construídos iguais, para que haja multiplicação daquilo que originalmente fora criado. E quando nós pensamos assim, nós começamos a entender que nós tivemos outros modelos que foram falidos.
É só nós olharmos para as alianças que Deus instituiu com os homens na terra. Quando nós pensamos dessa forma, nós percebemos que os sacerdotes que foram estabelecidos antes da 7ª aliança, que é a aliança do sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote Jesus, outras 6 alianças existiram e em 6 alianças outros sacerdotes falharam. Mas na 7ª, naquilo que é perfeito, o grande sumo sacerdote não falhou e se tornou o nosso modelo irrefutável de liderança. Então, quando nós pensamos em sacerdócio, em sacerdote, como que eles surgiram? A proposta era uma figura de autoridade que mediava entre Deus e os homens. Antes da lei de Moisés, o sacerdote era o pai ou o chefe de família que servia como sacerdote, oferecendo sacrifícios e orientando a família na tradição, na cultura e naquilo que o Senhor tinha dado de experiência. Em cada uma das alianças, nós vemos um modelo de sacerdote. E antes de nós falarmos dos modelos, eu quero falar das funções. Quais eram as funções desse sacerdote? Número 1, oferecer sacrifícios para perdão dos pecados, lembrando que essa dinâmica de sacrifício de Deus com o povo de Israel era uma dinâmica pedagógica. Eu costumo dizer, desculpa se tem algum advogado aqui, não é implicância com a profissão, mas eu costumo dizer que o diabo é advogado e Deus é pedagogo. E por que eu digo isso? Porque tudo que Deus faz querendo nos ensinar para que nós não nos tornemos dependentes de nada. Toda forma de operação de Deus, Deus está nos educando, nos moldando e nos modelando para que nós não nos tornemos dependentes de nada, apenas dele. Então, o primeiro propósito do sacerdote era oferecer sacrifícios por perdão dos pecados para que o povo aprendesse a caminhar em retidão. Os sacrifícios não era, irmãos, uma forma de prender o povo em rituais, mas era uma forma de educá-los para que não precisassem a viver dos rituais. Porque o que acontecia? No tabernáculo, por exemplo, de Moisés, eu acho interessante que as 12 tribos ficavam acampadas em volta do tabernáculo. Você conhece a dinâmica. Então, as tribos ficavam acampadas em volta do tabernáculo e todas as vezes que alguém pecava, ele era obrigado a pegar um animal de acordo com a prática pecaminosa que havia cometido, colocar nos ombros, dependendo do tamanho do animal, e dar uma volta em volta do tabernáculo com o animal nas costas, para que todas as tribos analisassem, vissem, observassem que aquela pessoa estava fazendo o quê? Dando uma volta com o animal nas costas em volta do tabernáculo. Então, automaticamente, todas as pessoas que viam um homem ou uma mulher carregando um animal consigo, dando uma volta em volta do tabernáculo, já sabiam, ali está um pecador. Quando essa pessoa entrava no tabernáculo, no átrio, para o serviço de expiação, o sacerdote que trabalhava no átrio recebia a pessoa, recebia o animal, preparava o animal para o sacrifício, mas eu acho interessantíssimo que o sacerdote pegava a mão do pecador, colocava o punhal na mão do pecador, colocava a sua mão por cima da mão do pecador, e quem fazia o sacrifício, na realidade, era quem estava entregando o animal. O sacerdote apenas o guiava, para que esse pecador entendesse o preço do seu pecado. Nós não estamos falando de animais como hoje. Nós estamos falando de animais que foram tragos com eles do Egito, animais que custavam muito, animais onde havia apego, animais que estavam caminhando com eles e representava sustento, representava provisão. Então eles estavam ali expondo a sua vergonha e sacrificando um animal por culpa dos pecados. Todo esse ritual não era uma maneira de dizer, vocês dependem de mim, mas era uma maneira de ensinar. Todas as vezes que vocês caírem nessas situações, vocês deverão voltar a este lugar de exposição e sacrifício. Se vocês não fizerem, não serão expostos nem terão que sacrificar. Mas se fizerem, terão que se expor e sacrificar.
Então, o primeiro dever do sacerdote era guiar o povo num caminho de sacrifício, não para dependência, mas para a educação. Era uma forma de orientar o povo, era uma forma de conduzir o povo num quebrantamento de minhas escolhas vão gerar o quê, irmãos? Consequências. A segunda função do sacerdote era representar o povo diante de Deus. O sacerdote era uma espécie de intercessor, vários disseram isso aqui. Moisés se coloca entre os homens e a ira de Deus, por exemplo, suplicando por misericórdia, quando o povo, cheio de rebeldia, quando os 10 espias que foram junto com Josué e Caleb foram ver a terra de Canaã, e eles voltam com um relatório, e todos eles dizem, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, e eles se levantam contra Moisés e Arão, e eles ficam irados, e eles dizem, era melhor ter ficado no Egito, comendo cebola, aqui padeceremos, aqui seremos entregues à espada dos cananeus, e de repente Deus diz, eu vou matar todo mundo. E Moisés estava sendo alvo de inúmeras críticas. Moisés estava sendo alvo de inúmeras afrontas, mas ainda assim se colocou entre o povo e Deus e disse, tenha misericórdia deles. Ah, irmãos, às vezes como sacerdote eu me sinto limitado, porque se Deus dissesse para mim que ia acabar com meia dúzia, eu ia dizer, faça mesmo, Deus. Tem meu aval, tem meu apoio. Resolve isso logo, Deus. É contigo. É contigo, Deus. Mas o coração de Moisés era tão sacerdotal, tão intercessório, que ele não pensou 2 vezes em clamar pela misericórdia de Deus a respeito desse povo. A terceira função do sacerdote era ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Todos os rituais, todos os compromissos ritualísticos, tudo que era estabelecido pelo sacerdote, não tinha a função de afastar o povo de Deus, mas a função era aproximar o povo de Deus. E a quarta função do sacerdote era ensinar a fé. Por isso que eu gosto dessa questão do Talmud, que é quando os pais ensinam a Torá oral para os filhos e ensinam as leis e a dinâmica da saída do povo, por exemplo, do Egito, e eles vão passando as tradições e contando as histórias, porque é tarefa do sacerdote do lar da casa de ensinar a fé para os seus filhos. E nós, como sacerdotes, temos essa tarefa de ensinar a fé para o mundo. E às vezes nós nos limitamos com aquelas pessoas que estão nas nossas congregações. Nós só queremos ensinar a fé para pessoas que, de alguma forma, nós achamos que vamos ter algum retorno. Mas nós devemos nos lembrar que o ensinar a fé não está relacionado apenas com as pessoas que estarão na nossa congregação. Talvez você vai ensinar a fé a alguém que nunca vai frutificar na sua igreja. Talvez Deus vai mover seu coração para você fazer discípulos online, por exemplo, que nunca vão entregar dízimos na sua igreja. Mas o ensinar a fé é a tarefa sacerdotal que deve queimar no nosso coração, não porque nós queremos fazer o nosso ministério crescer, mas porque nós queremos fazer o reino de Deus expandir. Então essas são as principais funções sacerdotais. E qual é o verdadeiro propósito do sacerdócio? A redenção humana. Mas, irmãos, eu fico questionando, como pode 1.500 anos de sacerdócio na antiga aliança e nas alianças que estão subdivididas nela, não ser suficiente para que um sacerdote suficiente fosse erguido e trabalhasse a redenção dos seres humanos. 1.500 anos, não houve um homem capaz de fazer aquilo que Deus precisou fazer enviando Jesus. Então, aqui nós vamos nos aprofundar no seguinte, nos modelos de sacerdotes que não deram certo. E aí eu vou falar das características deles. E não se espante se alguns de nós tivermos algumas dessas características. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o pacto que Deus estabeleceu com o homem,
na aliança edênica. Quando Deus cria a terra, coloca Adão e Eva ali na terra, e ele estabelece um pacto em Gênesis 1, e ele dá a terra para esse homem como aliança, e condicionou esse homem a um estado de inocência, dizendo: eu terei um relacionamento com você no estado de inocência, nós seremos amigos, governe a terra que é minha, estou te dando isso, trabalhamos isso ontem. Adão foi chamado para o sacerdócio, para cuidar daquilo que era de Deus. Mas em Gênesis 3 nós vemos que Adão cai. E quando Adão cai, o processo de recomeço de Deus, alguns chamam essa transição da queda de Adão, da aliança edênica para a aliança adâmica. Onde agora na aliança adâmica, Adão também como sacerdote, está preparando um caminho de reconciliação e de redenção que se manifesta no seu filho Abel. Na aliança adâmica, nós vemos Abel se levantando como uma oferta de remissão que agrada ao coração de Deus. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, e isso não é coincidência. E quando Abel, um pastor de ovelhas, vai entregar a oferta ao Senhor, vai entregar seu sacrifício ao Senhor, a oferta de Caim é rejeitada e a de Abel é aceita. Na aliança edênica, o sacerdote que fora levantado, Adão, caiu por causa da sua consciência, por causa da sua omissão diante da escolha de Eva. Por causa da sua desobediência, caiu. E agora, na aliança adâmica, Caim, por causa da sua inveja, do seu ciúme, mata o sacerdote remidor chamado Abel. Tanto, irmãos, que a Bíblia vai dizer que os tesouros estão escondidos no sangue do inocente, começando pelo sangue de Abel. Por causa desse assassinato, a terra viveu tempos de calamidades, porque o sangue de um sacerdote inocente fora derramado. Caim fica com inveja de Abel, e nós vemos que o pecado de Adão gerou uma crise que fez com que os seres humanos decaíssem. Então nós temos na aliança edêmica, Adão como sacerdote em falta, falhou. Agora Abel, na aliança adâmica, também foi morto por causa da inveja de Caim. E Deus transiciona para a aliança noética. Quando em Gênesis 9, Deus chama Noé e diz a Noé: você vai construir uma arca, porque eu tenho um reset para dar na terra. E você conhece a história. Mas quando Deus estabelece a aliança noética porque Ele quer fazer algo novo na terra, é interessante que dentro desse barco tem um contexto familiar não tão saudável. É por isso que eu costumo dizer que nós temos que ter cuidado quando nós nos deslumbramos com pessoas que são muito poderosas nos dons, têm muitas habilidades nos seus ofícios, mas têm grande desequilíbrio emocional. Noé constrói uma arca, Noé coloca a sua família na arca, Noé coloca os animais na arca, vem o dilúvio, você conhece a história, e quando eles saem da arca, Noé tem uma noite de bebedeira. E fica bebo, o vinho toma Noé. O que acontece, irmãos? Ele dorme nu. Seu filho descobre sua nudez, vê sua nudez, conta para os irmãos, e por causa disso, Noé fica tão bravo, Noé fica tão desequilibrado, que ele abençoa o neto, ele na verdade amaldiçoa, o neto, Canaã, filho de Cã, para se vingar daquilo que seu filho havia feito. Ai, 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 ai. O primeiro sacerdote, Adão, foi desobediente. O segundo foi assassinado. E o terceiro colocou gerações em maldição por causa do desequilíbrio emocional e porque não soube lidar com a exposição da sua falha.
Líderes desequilibrados que não conseguem lidar com exposição, que não conseguem lidar com os seus erros, por causa do seu desequilíbrio, amaldiçoam e colocam em risco uma geração inteira, ou gerações inteiras. Se tornam vingativos, prepotentes, acabam achando que têm o direito de fazer o mal. Foi basicamente o que Noé fez. Eu acho interessante que quando Cã expõe a nudez do pai, alguns dizem que ele deboche, embora as escrituras não deixem nada muito claro, apenas relate que ele expõe a nudez do pai. Cã, quando faz isso, Noé fica tão bravo que o texto vai dizer assim, irmãos: maldito seja Canaã, maldição uma vez. Servo dos servos sejam seus irmãos, maldição outra vez. Seja Canaã por servo, maldição outra vez. Seja Canaã por servo, maldição outra vez. Em 3 versículos, Noé amaldiçoou o neto para se vingar do filho 4 vezes. E qual foi a consequência disso? Gerações viveram escravizadas, gerações viveram em guerras, gerações viveram em conflitos, pessoas viveram em desertos, por causa do desequilíbrio emocional de um sacerdote. Um sacerdote pode colocar gerações inteiras por causa do seu desequilíbrio em situações de deserto. Vou repetir isso. Essa é uma noite onde Deus vai ajeitar as nossas veredas. Um sacerdote desequilibrado pode colocar gerações inteiras em situações desérticas. Quando nós passamos pelo sacerdócio da aliança noética, nós chegamos na aliança abraâmica. E quando nós chegamos em Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão e diz para ele: sai da sua terra, vai em busca de uma nova terra. E era a base do plano de Deus para Israel: vou começar algo novo. Deus estabelece Adão, Adão falha. Deus chama Abel, se agrada da oferta de Abel, Abel é morto. Deus chama Noé para dar um reset na terra, Noé expõe a sua alma desequilibrada, amaldiçoando o neto 4 vezes injustamente. Deus agora chama Abraão dizendo: vai para uma terra nova que eu vou te mostrar. E quando Abraão vai para a terra nova, para estabelecer a nova cultura, para que uma vida nova fosse estabelecida, novos dilemas surgem. Deus está estabelecendo um pacto com Israel, querendo iniciar uma nova cultura, querendo fazer uma coisa nova, mas o que Abraão faz? Mente nesse processo. Ele ouve Sara, quando no ápice da vida, ela não consegue engravidar e ela diz: tenha um filho com a minha serva. Não confia na promessa de Deus, na palavra de Deus. Cuidado, irmãos, quando as promessas estiverem demorando para você e você for tentar resolver as coisas com o seu jeitinho, com a sua forma, com os seus meios, você pode criar situações que vão perdurar a sua vida inteira. E logo depois, ele ainda vai e mente a respeito de Sara, dizendo para Abimeleque, rei de Gerar, que ela era irmã dele, e isso traz ainda mais maldição, ou seja, é impossível começar uma coisa nova com um fundamento errado. O problema de Abraão ele recebe uma palavra, atravessa a Mesopotâmia, vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai começar uma coisa nova, mas ele vai para uma terra nova com uma cultura antiga, ele vai para uma terra nova com pensamentos antigos, ele vai para uma terra nova com comportamentos antigos, e chegando lá ele compromete o fundamento todo da construção nova que Deus disse que faria. Adão como sacerdote falhou, Abel como sacerdote foi morto, Noé como sacerdote falhou, Abraão como sacerdote falhou, e agora Deus estabelece um outro sacerdote, uma outra aliança.
e diz: Moisés vai libertar o povo que está no Egito. Agora chegamos na aliança mosaica. Vai libertar o povo que está no Egito. Esse povo está há 400 anos aprisionado no Egito. Por causa de quê, irmãos? Por causa dos fundamentos que foram sendo quebrados desde Adão, mas uma coisa me chama a atenção. As más escolhas e as más palavras de Noé criaram um ambiente propício para a queda de Abraão, e a queda de Abraão gerou um cativeiro terrível de 400 anos para seus descendentes. Agora Moisés é levantado novamente como um agente remidor, porque essa é a proposta sacerdotal, que nós sejamos remidores da nossa geração, que nós sejamos aqueles que vão impactar positivamente e vão mudar a realidade de uma geografia. Quando Moisés é enviado para a terra do Egito, para ministrar libertação na terra do Egito, Moisés volta com esse povo do cativeiro, e Deus agora começa a estabelecer para Moisés algumas das coisas que deveriam ser feitas, e uma delas era que se levantassem o primeiro sacerdote oficial levítico, que se chamava Arão. Então Arão é o primeiro sacerdote oficial da aliança mosaica, e que infelizmente também cometeu vários erros. Arão cometeu inúmeros erros, como, por exemplo, o erro de se comparar com Moisés. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção. Boa parte dos nossos desafios ministeriais começam quando nós começamos a nos comparar com as pessoas e não aceitamos a realidade de que nós estamos vivendo a subjetividade do nosso ministério, que é a individualidade dele. Nós somos seres diferentes, com chamados diferentes, com sonhos diferentes, com propósitos diferentes. Deus colocou em nós habilidades diferentes justamente para que sejamos diferentes, e na nossa unidade nós completemos o corpo, e aí sim sejamos feitos um. Quando eu olho para o ministério do irmão e eu digo, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, e eu copio todos os métodos, e eu copio todas as fórmulas, e eu faço identicamente como ele faz, e eu quero agora imitar o jeito dele falar, e eu quero imitar o jeito dele ser, e eu quero imitar o jeito dele orar, e eu perco a minha identidade e a minha personalidade, eu começo a me colocar no lugar de comparação e me frustro, porque não tenho os resultados que ele tem. Porque boa parte da minha colheita, irmãos, está justamente em deixar Deus me usar da maneira como sou. De deixar Deus me usar com as habilidades que tenho, de deixar Deus fazer em mim, através de mim, com a identidade que Ele me deu. Deus te deu uma identidade, e essa identidade não está sendo negociada. Quando Arão se compara com Moisés, Arão queria aquilo que Moisés tinha, quando na realidade Arão tinha um papel fundamental na liderança de Moisés, mas porque nós sempre queremos aquilo que o outro tem, nos esquecemos de zelar por aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos de arrependimento por isso. Nós precisamos de arrependimento profundo por todas as vezes que nós não admiramos o ministério do outro, mas nós passamos a desejar, e esse desejo se torna uma obsessão. E quando nós não conseguimos chegar perto daquilo que o outro é, nós passamos a criticar. Foi o que Arão fez com Miriam contra Moisés. Começaram a criticar Moisés. Começam a questionar a Deus, por que Moisés tem o tchan e eu não tenho? Por que Moisés tem toda essa graça e eu não tenho? Por que o Senhor fala com Moisés e não fala comigo? Será mesmo que Deus só fala com Moisés? E de repente toda essa indignação se tornou num sentimento de injustiça. E sabe o que começou a passar no coração de Arão? Que ele tinha os mesmos direitos que Moisés tinha. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, como eu tenho dito para mim. Existem coisas que eu ainda não tenho o direito
de exigir. Existem coisas que eu ainda não tenho o direito de ter. Existem coisas que ainda estão sendo semeadas, existem coisas que ainda estão sendo construídas, existem coisas que ainda estão sendo edificadas, existem coisas que você ainda está no processo de construção da promessa. Se você ficar sempre perturbado em sua mente, dizendo, Deus, por que não acontece? Deus, por que não rompe? Deus, por que as coisas não estão acontecendo da forma como eu planejei? Você não sentirá alegria naquilo que Deus está desenvolvendo na sua vida. Lembre-se de Tiago, no capítulo 1, quando ele diz, tende grande alegria nas vossas provações. Como assim ter alegria nas provações? Porque o processo deve ser cheio de esperança de que esse caminho que eu estou trilhando me levará à recompensa que eu estou esperando. Mas quando eu me coloco num lugar de comparação, automaticamente o que acontece? Eu deixo de experimentar o que Deus tem para mim, o que Deus reservou para mim, o que Deus separou para mim, e eu começo agora a desejar o que Deus está derramando sobre o outro. E no reino de Deus não há maiores ou menores, no reino de Deus há multiforme graça, no reino de Deus não competimos, no reino de Deus nos completamos. Tenha alegria no que Deus está fazendo no ministério do seu irmão, porque a sua hora está chegando, a sua hora está chegando, o seu ministério romperá, a sua hora está chegando, o seu momento está chegando. Mas enquanto isso, trabalhe, cave, semeie, joga semente, cultive, regue. Vamos, faça poda, trabalhe, sua mesmo, arregaça as mangas, vai para dentro, pega, coloca a mão no arado e não larga. Porque daqui a pouco vai chegar a hora de você ter aquilo que você tem pedido para Deus. A gente diz, Deus, eu tenho 20 anos nesse ministério e não vi o fruto. Será que não era hora? Se não aconteceu, não era hora. Está chegando. Vai romper. Fique firme. Se você não tem outra palavra de Deus, fique firme na palavra de 20 anos atrás. Fique firme. Porque é aí que você vai ver que Deus tem uma coisa com você que não tem com outra pessoa. E isso nos torna especiais. Deus nos fez para sermos especiais. Segundo ponto que Arão falhou. Arão falhou em não repreender o povo, foi omisso. Irmãos, eu disse isso aqui nos workshops. Nosso maior problema como sacerdotes é que nós queremos agradar as pessoas e nos esquecemos que um sacerdote não é político. Nós queremos que as pessoas nos amem. Nós queremos que as pessoas nos aceitem. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e transbordem de amor. Nós queremos a aprovação das pessoas. Nós queremos que as pessoas nos elogiem, nos reconheçam, nos afirmem. Contei aqui a experiência que tive no início do ministério, que quando eu chegava para pregar no lugar, e eu pregava, e quando eu terminava, eu chegava nas pessoas e dizia assim, e aí, gostou? E aí, foi bom? E aí, entendeu? E o que você achou? Enquanto eu não encontrasse uma pessoa que dissesse, nossa, foi maravilhoso, eu não descansava. Eu ia perguntando a pessoa e dizia assim, não, uma bênção. Aquilo não era suficiente para mim. Eu tinha que encontrar alguém que dissesse, nossa, Deus falou muito comigo hoje. Aí eu ficava tranquilo. Essa nossa necessidade de saber se as pessoas ficaram confortáveis, se elas gostaram daquilo que nós comunicamos, quando na realidade o nosso compromisso não é político. O nosso ministério aqui nesse momento não é real. O nosso ministério é sacerdotal. Reis fazem políticas, sacerdotes fazem o que deve ser feito. Reis fazem política. Se você é rei na sua esfera profissional, vai lá, meu irmão, faça negócio. Desenrole mesmo, negocie.
Deus abrirá as portas para você e você será bem-sucedido financeiramente. Você vai ser realizado em tudo que você colocar em suas mãos. Mas não se esqueça, nas coisas de Deus, nós não administramos com os nossos... com as nossas conversas, com as nossas intenções, ou com aquilo que nós achamos que é o certo. No reino de Deus, no sacerdócio que Ele nos deu, nós resolvemos as coisas da maneira como Ele quer que seja resolvido. Então a grande questão de Arão foi quando ele foi omisso, quando Moisés está no monte, tendo uma experiência que não era de Moisés, era do povo. Você vai lembrar? O povo estava no território do Egito e quando Moisés vai libertá-los, ele vai libertá-los debaixo de qual palavra? Vai soltar meu povo, diga Faraó, para libertar meu povo, porque eu quero que me celebrem uma festa no deserto. Não era Páscoa, porque Páscoa fora celebrada ainda no Egito, lembra? Assaram os pães, comeram a carne e no outro dia foram libertos. Qual a festa que foi celebrada no deserto? Pentecostes, a festa do Sinai, lembra disso? Deus não marcou o encontro com Moisés, Deus marcou o encontro com o povo. Cuidado quando Deus marca encontros com você e você não comparece. Cuidado com essa história de dizer não vou atender porque tenho medo, não vou atender porque não tenho tempo, não vou atender porque tenho que fazer dinheiro, não vou atender porque tenho que trabalhar, não vou atender porque tenho outros compromissos. Não, você tem um compromisso no monte. Você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Você tem um compromisso com o ministério que Ele colocou na sua mão. Você, antes de ser rei, é um sacerdote. Os seus negócios são secundários. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa crise que nós temos é coisa das nossas ovelhas ou discípulos. Nós estamos, irmãos, tendo crise com coisas que não era para um sacerdote ter crise. Um sacerdote não era para estar orando pedindo a Deus o dinheiro do aluguel. Um sacerdote não era para estar orando pedindo dinheiro de comida. Um sacerdote não era para estar orando pedindo roupa para Deus, porque ele disse: o justo não padecerá, não perecerá. O justo terá o que vestir, o justo terá o que comer, o justo terá abrigo, porque eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Irmãos, eu não me deixo orar por provisão. Eu não me deixo orar por... Às vezes eu sou tentado. Dizer, Deus, o dinheiro do aluguel, Deus. Deus, e o dinheiro disso, Deus. Deus, estou precisando de uma roupa, hein, Deus. Irmãos, não faço isso. Sabe por quê? Porque nós não podemos gastar a nossa fé com coisas que Ele disse que fará, sem a gente pedir, só pelo fato de ser justo. Você terá comida, você terá roupa e você terá abrigo pelo fato de você ser justo. Você é justo, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo. Então terá comida na sua mesa, terá roupa no seu corpo, terá um teto sobre a sua cabeça. Mas sobre o que nós devemos orar? Sobre como nós guardaremos o que o Senhor quer que a gente guarde. É aí que a gente tem que gastar a nossa oração. É aqui que a gente tem que gastar a nossa devoção. É nesse lugar que a gente tem que se deixar queimar. Quando o povo sai do Egito, hipócritas, viram 10 pragas, Deus abrindo o mar, e sabiam nos seus corações que não estavam preparados para o encontro com um Deus tão poderoso. E dizem para Moisés, vai lá, porque se a gente for, a gente morre. A gente sabe o que tem no coração, gente. Às vezes a gente finge bem que não sabe. Mas a gente sabe. Aquele povo sentiu tanto medo de um encontro com Deus, porque sabiam das suas faltas, que disseram para Moisés, vai, porque se nós formos, nós morreremos. Deus disse para Moisés assim, eles sabem dos esquemas, porque certamente eu os mataria. Mas eu fiquei pensando numa coisa. Esse povo não subiu o monte.
não morreram na presença de Deus. O medo os venceu. Ficaram embaixo. Moisés levou 40 dias. O povo ficou ocioso, e ociosidade gera ansiedade. Acharam que Moisés tinha morrido. Eu também acharia, porque imagina. O texto diz que o monte tremeu, fumegou, pegou fogo, desceu nuvem, relâmpagos, coluna de fogo. Foi uma festa no monte. E o povo de fora vendo tudo aquilo. O que você acharia também? Moisés morreu. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Há processos na nossa vida que quem está de fora diz, morreu. Acabou. E esse ministério aí? Acabou. E esse pastor aí, depois dessa crise? Acabou. Mas quem está dentro da nuvem, da tempestade, dos relâmpagos, do monte tremendo, quem está no lugar onde Deus está, não sente a tempestade da forma de quem está fora sente. Talvez você diga assim, Deus, eu não quero ir para a tempestade, mas depois que a gente entra na tempestade, sabe uma coisa que a gente aprende? A amar tempestades. Porque nas tempestades nós temos experiências que muitas vezes os dias de sol não nos ensinam. O povo acha que Moisés morreu, e o que acontece, irmãos? Eles vão e procuram Arão. Dizendo o que para Arão? Precisamos de um ídolo. Como que esse camarada como Arão, andando com Moisés, escolhido para ser o sumo sacerdote, para ser o sacerdote da galera toda, como que ele cede a isso? Porque provavelmente no coração dele, o que ele achou? Moisés está morto. A pior coisa que um sacerdote, que eu e você podemos sentir, é a incredulidade de que morreu o que Deus estabeleceu para nós. De que morreu a promessa. De que acabou o tempo. A pior coisa que nós podemos ter é essa ideia de que não tem jeito para aquilo que Deus está fazendo. Quando Arão chega nessa conclusão, irmãos, ele vai lá e constrói os bezerros de ouro. Quando Moisés desce e vê aquele circo, que imagine o circo, irmãos. Ele começa a descer e começa a ouvir os sons dos tamborins, da festa, da dança, dos rituais que estão sendo entregues aos bezerros de ouro. E ele já desce quebrando tudo, gritando com todo mundo. E olha que interessante, ele faz um ritual de purificação. Primeiro morre quase 4.000 pessoas num dia só. Um banho de sangue. Depois ele derrete os bezerros de ouro, dilui na água e faz todo mundo beber os bezerros de ouro. Não morreram na presença de Deus, mas morreram por causa de não terem entrado na presença de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Escolha a forma como você vai morrer. Se você não morre na presença de Deus, naquilo que você tem de obstinação, certamente as suas obstinações te matarão enforcado nos seus desejos. O povo não subiu o monte com medo de morrer, mas morreram pela espada daqueles que foram fiéis enquanto Moisés estava no monte. O povo não experimentou da presença, mas tiveram que beber seus ídolos. A omissão de Arão como sacerdote comprometeu a vida de 4.000 pessoas num dia só. Irmãos, nós precisamos ir para o Senhor e pedir perdão, porque nós, e quando eu digo nós, eu digo aqui no Japão e o mundo inteiro. Nós, como sacerdotes, temos feito o povo beber os seus ídolos por causa da nossa omissão. As pessoas têm construído ídolos diante dos nossos olhos. Nós temos ajudado a construir os ídolos.
E nós não corrigimos, e nós não acertamos, e nós não orientamos, porque nós temos medo de como as pessoas vão reagir e medo que elas saiam da nossa igreja. A gente tem medo. Por inúmeros motivos nós sentimos medo, mas a omissão fará essa pessoa morrer, ou na presença de Deus, a sua fala, a sua coragem pode fazer essa pessoa morrer na presença de Deus, e a sua omissão pode fazer ela morrer na presença dos ídolos. Escolha ser fiel ao seu sacerdócio. A omissão de Arão foi um erro nesse ponto. O medo da reprovação, da rejeição, essa crise de baixa estima, de inferioridade, fez com que o sacerdote aqui quisesse ser amado. Mas nós não estamos aqui para sermos amados, mas para zelarmos por aquilo que Deus criou. Abra mão do desejo de ser amado. Uma vez minha mãe disse assim para mim: eu não sou sua amiga. Eu sou sua mãe. Minha mãe é pernambucana, irmãos, tem 1,5 m. Meu pai que é alto lá em casa. E um dia minha mãe me mandou fazer alguma coisa. E eu, no período da adolescência, respondão, meio rebelde, disse assim: mãe, por que você quer que eu faça isso? Ela respondeu assim: porque eu sou louca. Eu sou louca. E eu quero que você faça o que eu estou te mandando fazer. Eu parei de questionar minha mãe nesse dia. Eu disse: como que eu vou questionar uma pessoa louca? Nesse dia, minha mãe me ensinou que existem coisas que a gente não questiona. A gente só obedece. Minha avó teve 18 filhos. E minha mãe que era cozinheira da família. Só que mãe tem uma coisa interessante, né? Elas nunca compram o ingrediente todo da receita. Sempre falta alguma coisa e são os filhos que têm que ir no mercado buscar. Né? Ou o marido, né? Mas lá em casa era eu. E aí, gente, minha mãe dizia assim: André, vai lá na vendinha e pega uma lata de milho. Vai lá, pega a azeitona que eu esqueci. Vai lá e pega o óleo que faltou. E teve um dia, todos os primos reunidos, pensa, filhos de 18 tios, casa cheia, lotada. E aí, brincando com todo mundo, aquela correria, minha mãe me chama, interrompe a brincadeira e diz: vai lá comprar tal coisa. Eu nem ouvi, nem peguei o dinheiro. Eu só saí batendo pé, reclamando e fazendo birra. E ela me gritou e disse: volta aqui, 1,5 m, irmãos. Mordeu a língua, e disse: volta aqui. Você vai, mas você vai sorrindo. A lágrima escorrendo. Eu tive que chupar a lágrima aqui, no cantinho do olho. Acabou a tristeza, botei um sorriso. Ela disse: você vai, mas você vai sorrindo. E quando você voltar, você vai voltar sorrindo. Naquele dia, minha mãe me ensinou que obediência, ela deve ser com alegria, ela deve ser rápida e ela deve ser completa. Boa parte das coisas que não estão acontecendo no nosso sacerdócio é porque você está ouvindo a Deus e indo fazer as coisas com birra. Deus diz: volta aqui. Vamos ver se você vai aprender a lição agora. Aí você vai com birra de novo. Deus diz: volta aqui. Tem gente que está há anos indo e voltando na presença de Deus até aprender a obedecer de maneira alegre, de maneira rápida e de maneira completa. Se você não obedece o que Deus está dizendo para você de maneira completa, Deus diz: volta aqui. Gente, quanto tempo indo e voltando na presença de Deus a gente não aprende. A gente vai lá, lembra do que Deus disse para Saul, por exemplo: mata tudo, até os animais. O que ele faz, gente? Poupa os animais. Volta aqui. Lembra quando Deus disse para Davi: não conta o povo? E ele conta ao povo: volta aqui.
Lembra quando Deus disse para você fazer aquilo que você não fez? É por isso que você está voltando na presença de Deus todo esse tempo. Até que você faça de maneira completa. Completa. Vira para a pessoa que está do lado e diz assim: rápido, completo e com alegria. Dá um glória a Deus aí se você está feliz. Arão, depois de todo esse trabalho que ele deu para Moisés e para o povo, ele ainda tem a coragem de se rebelar contra Deus. Em Meribá, quando Moisés vai tocar a rocha, Arão está do lado de Moisés, e mais uma vez, por causa de sua omissão, ele assiste Moisés no seu ímpeto. A paciência acabou, irmãos. Moisés, em vez de tocar a rocha, fere a rocha, e ali Arão e Moisés são sentenciados. Não entraram na terra, porque acenderam a ira do Senhor. Porque fizeram o que não era para ser feito. Arão tinha uma grande dificuldade com conflitos. Sabe aquela pessoa que tem dificuldades com conflito? Eu estava ouvindo um pastor americano dizer, um pastor missionário no Brasil americano dizer, que nos Estados Unidos, quando você vai corrigir uma pessoa, você senta com a pessoa e a pessoa começa a te questionar. Você diz para ela, ela te questiona, você diz para ela te questiona, até que a situação se ajuste. Olha, eu acho que você está faltando nisso aqui. A pessoa se justifica, a pessoa traz o ponto de vista dela, é uma conversa. No final, chega-se num consenso, ok, pastor, entendo que preciso mudar nisso. E a vida segue. E ele disse que a maior dificuldade dele no Brasil é que todas as igrejas que ele foi pastorear e pessoas que ele foi discipular, quando ele ia corrigir a pessoa fazia voto de silêncio, fazia greve, parava de ir à igreja e entregava todos os cargos. Aí ele dizia, eu não entendo os brasileiros. Nós estamos fazendo isso por amor a eles. Estamos corrigindo por amor. Por que eles fazem greve quando são corrigidos? Porque nós temos a síndrome de Arão. Nós achamos que só nós temos o tchan. Me ajuda. Você precisa acordar, então me ajuda agora. Diga assim para alguém, o tchan não está só em você. O manto não está só em você. Não é só você o correto, certo do mundo. Não. A verdade não está só em você. As suas ideias não são as únicas. Não é só você que tem criatividade, não. Há uma coisa muito maior sendo feita, também em outros, com outros. E Deus sempre tem alguém para colocar no nosso caminho para dizer, desse jeito não está bom, desse jeito não está legal, pensa dessa forma, olha isso aqui, você já olhou por esse ângulo, você já viu dessa forma? Não rejeite mais pessoas que Deus coloca no teu caminho para dizer o que está errado na sua vida, porque na realidade, quando pessoas olham para você e dizem, dessa maneira não está bom, na realidade aí sim você está sendo amado. Eu oro para que nós tenhamos, irmãos, o discernimento e a coragem de aceitar o amor em forma de correção. E alguns pastores, me coloco aqui nesse lugar agora, em primeiro lugar, temos dificuldades com críticas. Quando alguém nos faz uma crítica, a gente já diz, ah lá, não gosta do meu ministério. Ah lá, tem inveja de mim. Ah lá, sabia que esse irmão tinha no coração alguma coisa contra mim. E como nós construiremos relacionamentos profundos
se nós não podemos nos consertar, nos ajustar neles. Depois de Arão, vem a aliança davídica. Arão falha. Todas as linhagens depois de Arão falharam, lembra disso? O único aprovado dentro desse instrumento da aliança mosaica é Samuel. Embora não tenha sido suficiente. E quando nós chegamos em Davi, nós encontramos, irmãos, uma mistura de sentimentos aqui e de acontecimentos que deixam a nossa cabeça até atordoada. Porque em Davi, Deus faz a promessa de um reino eterno. Davi aponta para o Messias. A promessa de que o filho de Davi governaria para sempre. Está falando de Yeshua. A promessa de que a casa, o reino e o trono de Davi seriam estabelecidos para sempre. A promessa de que a linhagem de Davi seria abençoada. A promessa de que o povo prosperaria. E aí, quem foi Davi? Um adúltero. Com falta de disciplina parental. Impulsivo. Negligenciou sua família. Embora não sacerdote, mas com um coração adorador, negligenciou a sua tarefa sacerdotal. Até que nós chegamos na 7ª aliança. Não é coincidência, irmãos. Não é coincidência que nós tenhamos 6 alianças que não foram suficientes, de sacerdotes que não deram conta do recado. E agora nós temos um 7º acordo de Deus com os homens, agora por intermédio do Cristo. Jesus inaugura a nova aliança, que é baseada na graça e no perdão dos pecados. Ou seja, todas essas alianças era um óculos que nós colocamos, mas que com o tempo o grau foi mudando e as lentes já não foram suficientes para esclarecer ou para trazer iluminação e desembaraçar a visão, desembaçar a visão. Os óculos foram perdendo a utilidade e agora o Cristo, a visão perfeita, foi colocada em nós e Ele nos ensina uma coisa importantíssima. Como ser o sacerdote que todos esses, nessas alianças, não conseguiram ser. Como viver a vida que Adão não conseguiu viver? A vida que Abel não conseguiu viver? A vida que Noé não conseguiu viver? Como viver a vida que Arão não conseguiu viver? A vida que Davi não conseguiu viver? Como viver a vida que esses homens que foram escolhidos para essa obra sacerdotal não conseguiram viver? Jesus é esse modelo. E o modelo de Jesus começa pela empatia, que é a capacidade de ser sensível às necessidades das pessoas. A capacidade de ouvir, acolher e receber as demandas das pessoas sem julgamento. Irmãos, cuidado. Quando você se coloca na posição de juiz, quando na realidade você deveria ser sacerdote. Muitos de nós estamos nos colocando na situação ou no lugar de juízes, como o pastor Claudemir falou hoje aqui à tarde, que uma equipe de psicólogos não aceitaria os discípulos de Jesus por causa das suas improbabilidades, por causa das suas impossibilidades, por causa das suas limitações. E nós acabamos desacreditando de pessoas que Deus está apostando nelas. Que dura coisa será, no dia do Senhor, Deus te perguntar por aquele talento que Ele colocou no seu ministério, na sua congregação, na sua igreja, e você não desenvolveu porque ele tinha trejeitos afeminados. Que duro será, no dia do Senhor, o Senhor nos perguntar por aquela mulher que foi lá para a sua igreja,
mas que tinha um histórico de prostituição e não deram crédito a ela por causa do passado que ela carregava. Que duro será para nós, no dia do Senhor, quando o Senhor nos pedir conta dos talentos que Ele nos deu através de pessoas, de jovens, com potencial a serem pregadores da palavra, mas nós não investimos neles, porque nós dissemos que ia dar muito trabalho. Que duro será, irmãos, quando o Senhor nos perguntar pelos viciados que Ele enviou para o nosso ministério, mas nós dissemos aqui não tem como, porque eu não tenho estratégia para cuidar de gente dependente química. Que duro será quando Deus nos perguntar pelos autistas, e nós não tivermos resposta para Deus, porque nós não tínhamos inclusão na nossa igreja. Que duro será quando Deus nos perguntar pelos surdos, e nós dissermos, Deus, nós não tínhamos como traduzir o culto para eles. Que duro será quando Deus nos perguntar, onde estão os improváveis que eu te enviei, e nós dissermos para Deus assim, Deus, eu fiz o meu sacerdócio como sacerdócio de Noé. Fui desequilibrado, não fui empático. Por raiva do meu filho, amaldiçoei meu neto e coloquei todas as minhas gerações em perigo. Quando Ele nos deu um modelo irrefutável, inabalável, que em Jesus é empático. Por isso eu oro para que Deus nos dê olhos capazes de ver nas pessoas coisas que naturalmente nós não enxergamos. Que Deus nos dê discernimento, irmãos. O teu coração vai começar a queimar quando você encontrar no seu caminho gente que toda a sociedade desacreditou. O evangelho não é construído por pessoas que parecem ser capazes. Se eu e você hoje entrasse na casa de Jessé, será que escolheríamos Davi? Se eu e você hoje entrássemos na casa de Jessé, será que a nossa escolha seria Davi? Porque a de Samuel não foi. Provavelmente a nossa não seria. Então, o primeiro ponto da liderança de Jesus, ele foi empático. Segundo ponto, ele foi humilde. Uma liderança sacerdotal perfeita é construída na humildade. E humildade requer saber que muitos dos nossos liderados não vão ter as mesmas habilidades e capacidades do que nós. É a nossa capacidade de entender que eu preciso respeitá-los e treiná-los, até que eles sejam transformados e vivam aquilo que foram chamados para viver. Humildade é saber que cada um no corpo tem um papel, e que às vezes o meu papel termina quando o seu começa. Sabe aquela história? O seu direito termina quando o meu começa, na igreja está a mesma coisa. O seu ministério começa quando o meu termina. Se nós aprendermos a andarmos unidos, essa humildade fará de nós um corpo fortalecido. Situações que nós precisamos entender. A palavra humildade vem da raiz umidade. A palavra humildade significa também estar úmido. Eu acho interessante quando Jesus vai contar a historinha lá do odre, não sei se você lembra, Mateus 9, que vai dizer que o odre estava velho, o odre estava limitado por causa da sua rigidez. O odre era uma bolsa de couro, e essa bolsa de couro, ela perdia elasticidade. Então ela precisava passar um período imergida, submersa, em água corrente. Alguns sugerem um período de 6 meses, para que, umedecida, ela voltasse a ser maleável depois de um processo de tratamento que envolvia esmagamento, onde se socava essa bolsa para que ela voltasse a ter capacidade elástica para receber o vinho que fermentaria dentro dela outra vez. Então, odres velhos não são odres estragados ou odres que não servem mais. Odres velhos são odres que não são mais elásticos,
que são inflexíveis, que não têm a capacidade de se adaptar. A nossa humildade, ela está no ponto em que nós conseguimos ser flexíveis aquilo que Deus está fazendo, e nós perdemos a rigidez de dizer, se não for dessa forma, não quero. Se não for desse jeito, não faço. Se não for desse jeito, não aceito. Se não for desse jeito, não é para mim. Se não for desse jeito, não quero que aconteça. E quando, na realidade, precisamos compreender que a humildade nos faz dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça em mim, e eu quero que o Senhor faça através de mim, da maneira como o Senhor determinou fazer, e não me importa se eu estou no controle ou não. Eu quero ser flexível para o mover que o Senhor está derramando em mim, e vai fazer através de mim. Então, o terceiro comportamento da liderança de Jesus é a coragem. Jesus enfrentou desafios e oposição com resiliência e perseverança. Jesus foi empático, Jesus foi humilde, Jesus foi corajoso. Enfrentou mestres da lei, enfrentou homens poderosos, enfrentou soldados armados, mas esteve convicto na sua mensagem, não voltou atrás em nada, porque foi corajoso em seguir o plano de Deus. A nossa liderança exige coragem. Em quarto lugar, a nossa liderança, ela deve ser capaz de inspirar. Nós perdemos, irmãos, a capacidade de inspirar pessoas. Porque nós estávamos tão preocupados em fazer dar certo, que nós nos esquecemos que o que faz o ministério frutificar não é aquilo que parecemos ser, mas aquilo que somos. Quando eu inspiro as pessoas, eu inspiro não por aquilo que pareço ser, mas por aquilo que sou. Que Deus nos dê a graça de ter pessoas tão perto de nós, que elas vejam o nosso estilo de vida e elas se sintam inspiradas, elas se sintam fortalecidas, elas se sintam, irmãos, querendo imitá-los no nosso comportamento de devoção a Deus. Assim como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, que as pessoas encontrem em nós todas essas características que nos faça também dignos de dizer, tenho discípulos que me imitam assim como eu imito a Cristo. Tomada de decisões éticas. Jesus sempre tomou decisões baseadas em princípios éticos. Jesus sempre respeitou a opinião das pessoas. Você lembra quando ele ia curar? Ele dizia, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Às vezes eu tenho a impressão que a gente quer curar as pessoas à força. A gente quer obrigar as pessoas a serem transformadas, né? Você vai ser curada sim hoje. Vem cá, que você vai ser curada agora. Eu vou te transformar agora. Vai ser por força e por violência. Não caia nessa cilada de achar que você pode transformar alguém. Se essa pessoa não quiser transformação, nada poderá transformá-la. Porque toda transformação começa no lugar da decisão. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas se a pessoa não quiser, não acontecerá. Jesus tinha plena consciência de que era filho de Deus, ou seja, você precisa conhecer as verdades sobre você, você precisa ser consciente de quem você é. A liderança de Jesus o tempo todo esteve firmada sobre a convicção do que ele sabia que era. Você lembra quando ele levanta os pães e peixes, a primeira coisa que ele diz, faço isso para que teu nome seja glorificado. Ele está dizendo, só estou fazendo assim para que as pessoas vejam que recorro a ti, mas sei que eu poderia transformar esses pães em peixes, multiplicar esses pães e peixes. Jesus sabia quem era, Jesus sabia a autoridade que tinha, Jesus sabia qual era o seu propósito. Parece, irmãos, que muitas vezes nós estamos fazendo um ministério com dúvida.
E nós ficamos cheios de serais, cheios de porquês. E nós ficamos dizendo, Deus, será que o Senhor está nisso? Deus, será que o Senhor está nisso? Deus, será que o Senhor está comigo? Deus, será que o Senhor está comigo nesse negócio? Deus, será que o Senhor está comigo aqui no ministério? Depois de tantos anos, você ainda tem dúvidas? Depois de tantos anos mergulhando nas Escrituras, nós ainda temos incertezas? Jesus, quando chamou seus discípulos, ele não chamou para dominá-los, chamou para enviá-los. Diácono velho vira diábolo. É ou não é, gente? Gente na prateleira dos heróis da fé da sua igreja, que só estão lá por orgulho, para dizer, somos membros fundadores. Nós estamos aqui desde que essa igreja começou. Mas não frutificam, não são enviados, não começam nada novo, não lideram nada, apenas estão lá para dar opinião naquilo que não fazem. Estão gerando grandes problemas para você que você ainda não sabe. Porque com certeza essas pessoas estão cheias de fermento, contaminando as pessoas que fazem. Eu fui ministrar numa igreja e o pastor disse assim para mim, pastor, eu quero que o senhor me ajude em oração, porque eu tenho um casal tão bom aqui na igreja, um casal que chegou, está servindo, um casal que está assim, eles vieram de uma denominação, essa igreja era batista, eles vieram de uma outra denominação, eles estão aqui tão empolgados, servindo, trabalhando, mas os irmãos aqui da igreja se levantaram contra eles. Eu disse, pastor, posso perguntar uma coisa? Me fala a característica desses irmãos que foram contra esse casal novo que chegou, que está te ajudando aí. Ah, são os meus diáconos mais idosos. Eu disse, não fale mais nada. Você quer repelir o fermento dos fariseus da sua igreja? Dê trabalho para essas pessoas. Dê trabalho para elas. Levante-as, envie-as. Envie-as para os hospitais, para as visitas, para visitar pessoas. Elas vão ficar tão constrangidas porque elas não vão querer ir. Elas ficarão tão constrangidas que elas vão parar de criar situações para você. Em nome de Jesus, é isso que vai acontecer. Mas delegue, divida, compartilhe a autoridade com essas pessoas, porque Deus vai te dar novos territórios, novas geografias, e você precisa de uma equipe maior. Não cresça a geografia para depois aumentar a equipe. Aumente a equipe para aumentar a geografia. Vou repetir. Não cresça geograficamente para aumentar a equipe, seja estratégico, aumente a equipe para aumentar a geografia. Quando você aumentar a sua equipe, gente capaz para ser enviada, Deus vai dizer, agora sim eu posso alargar seu território. Então Deus vai te fazer formar uma equipe poderosa, porque 2025 será o ano onde Ele vai estender seu território. E a capacidade de criar outros líderes deve estar no seu DNA. A capacidade de fazer outros líderes deve estar no seu DNA. Você foi chamado para se multiplicar, você foi chamado para se multiplicar, você foi chamado para se multiplicar. Você foi chamado para estender aquilo que Deus está fazendo em você, para que seja feito também através das pessoas que você está gerando. Irmãos, uma coisa que eu senti no meu espírito enquanto eu estava orando por essa noite, é que alguns de nós estavam debaixo do jugo da infertilidade. Alguns de nós estavam debaixo do jugo da esterilidade. E aí eu lembro da ocasião quando os filisteus iam atacar os seus inimigos em campo de batalha, iam atacar os seus inimigos na guerra, e eles pegavam as espadas, e quando eles chegavam nesses territórios, eles matavam muitos homens, levavam alguns como escravos, prendiam as crianças,
E as mulheres grávidas, eles enfiavam a espada no ventre, para que a semente daquele povo não prosperasse. Muitos povos foram exterminados pelos filisteus dessa maneira, com a espada no ventre das mulheres, principalmente das mulheres grávidas, para que a semente de nenhum desses povos vingasse, prosperasse. E que nós estamos vivendo uma temporada de guerra, onde os filisteus e todos os inimigos que se levantam contra nós e contra o nosso ministério, porque nós estamos em guerra. Assumidamente nós estamos enfrentando batalhas. Esses inimigos nos atacam colocando espadas no nosso ventre para que nós nos tornemos inférteis, infrutíferos, estéreis, para que nós percamos a esperança de multiplicar naquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Um pastor desesperançoso, desanimado, um sacerdote sem perspectiva e sem expectativa, está com uma espada no ventre. Jesus, quando é morto, ele libera uma palavra antes da crucificação, dizendo a seus discípulos, em 3 dias eu voltarei. Você acha que alguém lembrou? Eles se espalharam, se dispersaram, ficaram frustrados. Um voltou a pescar, o outro voltou para outra coisa, o outro foi pelo caminho de Emaús, o outro foi para lá, o outro foi para cá. Todos estavam desesperançosos porque o seu mestre havia sido assassinado. Ninguém lembrou da palavra que no 3º dia ele ressuscitaria, porque estavam submersos em frustração e nas dificuldades que haviam vivido ao longo da vida ministerial, daquele período ali onde Jesus foi humilhado, cuspido, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça. Todos eles ficaram traumatizados e ameaçados com a perseguição que os judeus e os romanos estavam fazendo para Jesus e agora também as suas testemunhas. Foi por isso que Pedro o negou, porque teve medo de ser morto naquele dia junto com o seu mestre. E aqui fica para nós uma reflexão e um motivo da nossa oração nessa noite. Talvez você veio experimentando situações de frustração que foram te forçando, te pressionando a repetir os modelos sacerdotais que não são os modelos que nós devemos seguir. Adão foi desobediente, nós não seremos desobedientes, porque nós aprendemos que na desobediência à morte nós não fomos chamados para padecer no propósito de Deus, mas Deus está corrigindo hoje o nosso coração e nos ensinando um caminho de obediência às promessas que Ele nos fez. Mas por causa de tudo que nós já enfrentamos ao longo da vida, seja possível que nós estejamos com um modelo, com um molde de sacerdócio que não seja o de Jesus. É possível que nós estejamos vivendo um ministério não baseado no modelo perfeito, mas baseado nos modelos que nós destrinchamos aqui, que não são suficientes e não foram perfeitos. Por isso, nessa noite, amado, eu não posso medir o nível dos seus desafios, eu não consigo. A não ser que Deus nos dê revelação aqui, mas eu não consigo medir o nível das suas batalhas e seus desafios no modelo de liderança que você estava andando até por pressão e opressão espiritual. Mas uma coisa que nós podemos fazer é reconhecer que talvez nós não estávamos tão conectados com o modelo que Cristo nos oferece e nós precisamos nos encaixar nele. Nós precisamos desse encaixe perfeito
na pessoa de Cristo, para que nós vivamos a plenitude daquilo que um dia nós recebemos de promessa. Eu tenho certeza que existem palavras proféticas que você recebeu, mensagens que estão nas Escrituras que você leu, que saltaram no seu coração há anos atrás, e talvez você se esqueceu delas. Talvez você se esqueceu de coisas que Deus falou com você, talvez você se esqueceu de promessas que Deus liberou a respeito do teu ministério por causa de todas essas coisas. Mas Ele está dizendo para nós, hoje é dia de lembrar delas. Hoje é dia de deixar com que essa espada seja retirada do seu ventre e você receba cura e seu ventre volte a gerar. Hoje é dia de voltarmos e deixarmos com que o modelo perfeito seja a nossa rema e o nosso ministério seja alinhado. Então é essa oração que eu quero fazer com os irmãos hoje. Então, sobre o que nós vamos orar aqui nessa noite, irmãos? Nós vamos orar para que Deus nos ajude a consertarmos áreas quebradas no nosso sacerdócio. Nós vamos descer na casa do oleiro e deixar Deus consertar áreas que estavam desajustadas no nosso sacerdócio. Nós vamos deixar que o grande Eu Sou mostre para nós áreas que estavam fora do lugar e que precisam entrar no lugar. Então eu gostaria que você começasse a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu preciso consertar no meu sacerdócio? O que eu preciso consertar no meu sacerdócio, meu Deus? O que eu preciso ajustar na minha liderança? O que eu preciso ajustar, Senhor, lá na nossa comunidade de fé, lá na congregação que o Senhor me confiou? Meu Deus, o que eu preciso ajustar no meu caráter como pastor, como líder, para que eu seja parecido com Jesus e eu exerça e eu execute a missão sacerdotal de acordo com o exemplo que eu tenho do Cristo. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Onde eu preciso alinhar o meu coração, Senhor? Onde eu preciso alinhar o meu coração? Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor abra os céus sobre nós neste lugar. E os teus anjos ministradores nos cerquem nesse ambiente, nos ajudem nessa hora. Porque nós não queremos mais carregar a espada do filisteu no nosso ventre. Nós não queremos mais carregar o peso das escolhas e das decisões que nós tomamos, que nos conectaram muito mais à imagem dos sacerdotes que falharam do que à imagem do próprio Cristo.